Opa! É muito comum o aluno chegar até mim e dizer assim: Júlio, eu poderia ter feito 142 no Enem, mas eu fiz 135, porque eu errei questões por falta de atenção. Meu nome é Júlio Chamas, aos 8 anos eu fui aprovado em 13 faculdades de medicina, eu sou diretor pedagógico da plataforma SAD, e hoje eu tô aqui para te contar uma coisa: você não erra por falta de atenção. Você acha que erra por falta de atenção. Você categoriza como falta de atenção. Eu, Júlio, como estrategista e como mentor, caracteriza o seu erro de outra forma. E eu estou aqui hoje justamente para te explicar qual a lógica por trás do meu raciocínio e como você pode melhorar a sua vida para conseguir aumentar os seus acertos e deixar de errar por falta de atenção no dia da prova. Bom, a primeiríssima coisa que eu tenho para te dizer é: algumas questões, sim, você erra por falta de atenção. É natural que aconteça um deslize atencional. Então você tá ali lendo e aí você começa a pensar brevemente em outra coisa e já volta. Mas esse lapso, você às vezes não percebe que teve esse pequeno lapso de atenção. E isso resulta em um erro. Sim, isso pode resultar em um erro por falta de atenção. No entanto, essa forma, esse cenário é pouquíssimo comum. Na maior parte das vezes você não erra por falta de atenção, você erra justamente por falta de prática. Então, quantos alunos não me disseram que somaram errado naquela questão das polegadas, por exemplo, que caiu no Enem 2024? Ou que tiveram um pouco de dificuldade para montar aquela combinação e erraram por besteirinha? Ou na planificação mesmo, confundiram uma coisinha ou outra e marcaram besteirinha também naquela de projeção ortogonal. Quantos alunos? Inclusive, te digo mais: se eu, Júlio, tivesse errado aquela da projeção ortogonal, eu entenderia perfeitamente. Afinal, eu não sou craque em projeção ortogonal. É uma, se não a maior das minhas dificuldades em matemática. Eu sou muito limitado quanto à visão 3D. Eu tenho uma dificuldade colossal, absurda, surreal em visualizar as coisas no 3D. Tanto que quando cai alguma questão de cubo, que tem que planificar, que tem que cortar, que não sei o que, bicho, eu já tremo na base, porque eu já sei que eu vou errar. E é batata, porque é muito difícil pra mim, ou seja, Júlio, a construção daquele raciocínio. Eu tenho dificuldade em transpor do 1D para o 3D. Enfim, eu tô te dizendo isso para você compreender que se você errar alguma questão com a qual você não tem muita familiaridade, né, com um assunto, de um assunto com o qual você não tem muita familiaridade, este erro não será uma banalidade, não será uma falta de atenção, mas sim uma falta de prática. E é muito, mas muito importante você compreender isso, por quê? Porque aí você consegue enxergar um caminho para melhorar. Se você simplesmente colocar na culpa da atenção, na culpa, eu não prestei atenção naquilo, tal, e acabei errando, pá, você não conseguirá desenvolver o teu raciocínio. Você vai falar, errei por falta de atenção. Ok, e qual que é a cura para isso? Você vai falar, Júlia, a cura é prestar mais atenção, certo? E aí, como que você presta mais atenção? Como que você melhora a sua capacidade de visualizar e de focar e de raciocinar em cima? É muito difícil, você concorda? Não há uma resposta prática, não há uma ideia na ponta da língua para que você, meu caro aluno, consiga evoluir no sentido de foco, de concentração, de atenção, de agilidade nesse raciocínio de foco. É muito difícil mesmo. Portanto, eu prefiro que você olhe pela ótica da prática e da falta de domínio para que você consiga trabalhar em cima desse erro. A partir de hoje, portanto, sempre que você tiver um erro, eu vou te dar um caminho aqui. Errei ali uma questão. O que você fará? Você categorizará qual o tipo de erro. Você pode categorizar esse erro em uma lacuna, em um desconhecimento, em sim uma falta de atenção ou em uma falta de prática. Você pode categorizar nesses quatro o seu tipo de erro. E a partir dessa categorização, aí sim você traçará um caminho de ação. Se for um erro por falta de atenção, que é o tema do vídeo, você não vai ter muito o que fazer quanto a ele. A não ser os pontos que eu elenquei no vídeo passado, em que eu inclusive estou com uma camiseta meio roxa, meio vinho, eu falo justamente sobre isso. Beleza. Mas, além deles, eu focaria no principal, que é a falta de prática. E aí, como que se melhora a prática? Então, você vê, eu te dou a dificuldade e eu já traço o caminho de resposta para você também. E eu não traço uma dica, eu não traço uma informação bestinha, eu traço de fato a resposta para a sua dificuldade. Você melhora a falta de prática justamente praticando aquilo em que você tem dificuldade. Não uma, não duas, às vezes três, às vezes quatro, às vezes cinco vezes. Quantas vezes forem necessárias até você ficar craque naquilo. Você não pode olhar para a sua dificuldade e menosprezá-la. Você está me ouvindo? Você está prestando atenção? Você não pode olhar para a sua dificuldade e tentar bater em cima dela somente uma vez. Ou, entendi e tal, aqui não, porra, não pode ser assim. Você precisa, na verdade, se esforçar em cima dela. Vê-la uma vez, vê-la duas vezes, vê-la três vezes,
trabalhar em cima dela como se ela fosse uma criança. Uma criança só aprende depois da repetição. Depois de você dizer uma, duas, três, quatro, cinco, infinitas vezes. É a mesma coisa com aquele assunto que é difícil para você. Eu vou pausar e vou exemplificar. Eu tenho vários alunos que já tiveram muita dificuldade em razão e proporção. Quantas vezes eu não tracei estratégia de intensivão em razão e proporção? De um mês focado em fazer 15 questões por dia e corrigir essas 15 questões por dia de razão e proporção, totalizando 450 questões em um mês. Quantas vezes eu já não tracei essa estratégia para alunos e alunos para que eles conseguissem sair daquela trava na razão e proporção? É um tópico tão fundamental, tão importante para que você consiga chegar aos 30 acertos com folga em matemática. Você me entende? Ou seja, eu insisti por 30 dias em um tópico de matemática. Tudo bem que é um dos tópicos mais importantes da prova. Mas você está pegando o raciocínio? Às vezes você precisará investir muito tempo, investir muita energia em algo para que você deixe de errar aquilo por falta de prática. Não basta só fazer uma lista. E eu tô justamente te trazendo esse conceito porque às vezes você pensa, errei um conteúdo, aí você vai lá e monta uma lista. Só que eu tenho certeza que você continua errando. Você continua errando. E aí você não sabe muito bem o que fazer, porque você fala, pô, eu já corrigi. Mas você corrige uma vez. Mas você fez uma lista. E aí você continua errando, porque você só fez uma, porque você só bateu uma vez em cima daquele erro. E isso não é o suficiente na maior parte das vezes. Ainda mais para um aluno que não teve uma boa base. Ainda mais para um aluno que não teve um bom ensino fundamental. Você consegue pegar esse raciocínio? Ou seja, a necessidade, ela depende, claro, do seu estado. Ela depende do que é prévio para você, ou quais são as suas bases, quais são as suas dificuldades próprias, intrínsecas a você. É necessário que quando você vá traçar uma estratégia de estudo, você, seu mentor, seu professor, quem for traçar essa estratégia, precisa muito olhar para uma coisa que eu sempre olho, a individualidade. Não é todo mundo que vai ter a mesma estratégia. Não é todo mundo que vai, e na verdade é quase ninguém, né, que vai seguir o mesmo caminho, que vai fazer a mesma coisa. Para alguns alunos eu usei isso de 30 dias. Para outros eu usei outras estratégias focadas em outras áreas, em outros tópicos. Isso, evidentemente, depende do seu nível, da sua quantidade de acertos, das suas dificuldades, do seu tempo disponível, da sua rotina, dos conteúdos que você já viu, das suas notas nos simulados e assim por diante. Você entende? É uma coisa muito variável. E quem determinará isso para você sou eu, caso eu seja o seu mentor. Caso você decida fazer mentoria comigo, serei eu. Eu serei o responsável por determinar como vai ser de fato a sua preparação. Quais estratégias você irá usar em cada momento dela. Como você irá trabalhar cada variável, cada item, cada dificuldade sua. Aquilo que está te fazendo ficar travado nos acertos. Aquilo que te fez não passar em 2024. Aquilo que te dá insegurança. Aquilo que te faz pensar e falar, pô, será que eu vou realmente passar em medicina? Aquilo que te deixa com uma pulga atrás da orelha. E você nem consegue falar para os teus pais ou para algum amigo teu, porque você não sabe como que essas pessoas vão te ajudar. E aí você fica com aquilo meio que te consumindo, porque você não sabe ao exato como melhorar e o que fazer para melhorar. E digo mais, você às vezes não sabe se você é capaz, se você realmente vai conseguir melhorar, se você realmente vai dar conta de passar em um curso tão concorrido. E é por isso que existe uma mentoria. É para isso que existe um mentor, para que ele possa pegar com calma, com a minha voz, com a tranquilidade da minha voz, com o meu timbre que entra no teu martelo, no teu ossículo, na tua bigorna, no teu estribo, que entra na tua orelha interna, na tua orelha média, que vibra na tua cóclea e você consegue absorver e falar: caraca, esse cara é calmo, esse cara me passa segurança. É para isso que você vai ter um mentor, você vai ter alguém para te acompanhar. Enfim, eu fico por aqui, eu fecho a minha linha de raciocínio aqui. Eu queria te dizer então, troque a falta de atenção pela falta de prática. Olhe também para a lacuna, para o desconhecimento e jamais minimize o teu erro. Insista nele, porque ele é como uma criança. Você precisará ensinar para o seu cérebro várias vezes a forma correta de lidar com ele e quais os caminhos para isso. Peço que você deixe o seu like, porque se você não deixar o seu like, eu garanto que você errará muito por falta de prática e por falta de atenção no Enem 2025 e no Enem 2026. Tamo junto, fico por aqui, um grande abraço.